Continuando nossa apresentação de alguns livros que tratam sobre a vida espiritual, há um que poderá custar minha cabeça, mas eu acho que vale muito a pena apresentá-lo porque me parece muito bom. Há uma frase no livro A Imitação de Cristo, um clássico da vida espiritual, que não apresentamos aqui, é verdade, mas é um clássico, uma vez vamos fazê-lo. A Imitação de Cristo diz: não procureis saber quem o disse, mas o que foi dito. E também, Santo Tomás de Aquino diz: a verdade, seja de onde, quem a disser, vem do Espírito Santo. Então, esse livro pretende ser como um manual também de vida espiritual, a partir dos escritos de Monsieur Marcel Lefebvre. É a vida espiritual. Então, ele faz uma apresentação de toda a vida espiritual, como nós temos apresentado aqui também. Um outro livro que vale muito a pena conhecer, lê-lo, é do padre Adolphe Tanqueray, conhecido pelo seu manual de ascética e mística, para formar almas santas. Ele pretende aqui fazer com uma síntese dos seus tratados, uma síntese daquilo que ele faz na sua obra maior. Hoje falaremos sobre uma introdução sobre os dons do Espírito Santo. A vida espiritual é a vida no Espírito, basicamente. O terceiro capítulo, a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica é exatamente a vida no Espírito. Nós somos chamados a viver no Espírito. O Senhor infunde em nós sua graça, infunde em nós as virtudes teologais, infunde em nós virtudes morais para além das adquiridas, ao par das adquiridas, mas também nos infunde os dons do Espírito Santo, que é aqueles 7 dons que nós conhecemos na época de Pentecostes, fazemos a novena, ou seria bom que fizéssemos a novena do Espírito Santo, o dom do temor de Deus, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade, do entendimento ou inteligência, da sabedoria. Esses 7 dons estão apresentados pelo profeta Isaías no capítulo 11, no início do capítulo 11 de sua profecia, sobre o Messias. É verdade que as traduções modernas não apresentam o número dos 7 dons com os 7 nomes como nós conhecemos, seja pela tradução da Vulgata de São Jerônimo, seja pela tradição. Então, nós vamos nos ater aos 7 dons, tal como a tradição católica nos apresenta. Em primeiro lugar, o que nós precisamos reconhecer é que o Espírito Santo é o primeiro grande dom de Deus. O primeiro grande dom de Deus é o Espírito Santo. Altíssimo Donum Dei é como se reza e canta no hino Veni Creator, o hino do século IX, X, da invocação do Espírito Santo, se tornou clássico na vida da igreja como uma invocação, uma súplica a que o Espírito Santo venha a agir em nossas almas. Deste primeiro grande dom, que é o Espírito Santo, procedem todos os demais dons de Deus, tanto na ordem sobrenatural como na ordem natural. Na ordem natural é dom de Deus, a vida biológica, a visão, a audição, a capacidade intelectiva, etc. São dons naturais. E tantos outros que Deus nos dá. Os dons sobrenaturais, a fé, a esperança, a caridade, as virtudes infusas, etc. Tudo provém do Espírito Santo. Mas em sentido próprio e estrito, nós chamamos de dons certos hábitos sobrenaturais infundidos por Deus na alma, juntamente com a graça santificante e as virtudes infusas. Nós seguiremos aqui uma obra do padre Royo Marim, O Grande Desconhecido, o Espírito Santo e seus Dons,
que pretende ser uma apresentação um pouco mais extensa do que ele já havia apresentado no seu livro Teologia da Perfeição Cristã. O que são os dons do Espírito Santo? Seguindo a Santo Tomás de Aquino, o padre Rui Marim dá esta definição dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são hábitos sobrenaturais infundidos por Deus nas potências da alma para receber e auxiliar com facilidade as moções do próprio Espírito Santo ao modo divino e sobre-humano. Como toda definição tomista, cada uma das palavras desta definição está rica de significado. Então, primeira parte da definição, os dons do Espírito Santo são hábitos sobrenaturais. Hábitos são esta capacidade de agir, de ação que temos para agir com facilidade, com docilidade, com rapidez, mas são hábitos sobrenaturais, ou seja, temos isto de maneira habitual, mas provém de Deus. Então, a segunda parte dessa definição, infundidos por Deus. São hábitos infundidos por Deus, transcendem a mera capacidade humana, transcendem a mera capacidade de adquirir estes hábitos. Nas potências da alma, estão exatamente como as virtudes nas potências da alma. Inteligência, vontade, para que atuemos. Que ação faz os dons de nossas almas? Para receber e auxiliar com facilidade as moções do próprio Espírito Santo. Ou seja, são hábitos infundidos por Deus para que facilmente atuemos segundo a moção do Espírito Santo, ao modo divino e sobre-humano, ou seja, não ao modo humano, mas ao modo divino. Porque quando nós agimos no tema das virtudes, mesmo sob o influxo da graça, mesmo sob a virtude infusa, por exemplo, um ato da virtude da fortaleza, alguém que resista a uma tentação, ele está sofrendo uma forte tentação e resiste, coloca-se em atitude de resistência. Pela graça de Deus, pelo esforço humano, é Ele quem move. Como é uma ação da graça, Deus, na terminologia como ele coloca aqui, a terminologia tomista, a causa principal primeira, mas o homem é a causa principal segunda. Passemos à explicação dada pelo próprio padre Rui Marim. A moção divina dos dons é muito distinta da moção divina que põe em marcha as virtudes infusas. Na moção divina das virtudes, Deus atua como causa principal primeira, mas ao homem lhe corresponde a plena responsabilidade da ação como causa principal segunda, inteiramente subordinada à primeira. Por isso, os atos das virtudes são totalmente nossos, pois partem de nós mesmos, de nossa razão e de nosso livre-arbítrio, embora sempre, desde logo, sob a moção de Deus como causa primeira, sem a qual nenhum ser em potência pode passar ao ato, tanto na ordem natural quanto na sobrenatural. Quando nós atuamos, mesmo fazendo um ato virtuoso, mesmo de maneira sobrenatural, depende inteiramente da nossa vontade, da nossa razão, da nossa inteligência e vontade para colocarmos em ação aquele ato. Ainda que, mesmo na ordem natural, todos nós precisamos de Deus para isto, como causa primeira de todas as coisas, mas também na ordem sobrenatural. Segue então a distinção para os dons do Espírito Santo. Porém, no caso dos dons, a moção divina que os coloca em marcha é muito distinta. Deus atua não como causa principal primeira, como ocorre
com as virtudes, mas como causa principal única. E o homem deixa de ser causa principal segunda, passando à categoria de simples causa instrumental do efeito que o Espírito Santo produzirá na alma como causa principal única. Por isso, os atos procedentes dos dons são materialmente humanos, embora formalmente divinos. Ou seja, os dons do Espírito Santo fazem com que a ação humana seja ao modo divino, sobre-humano. Então, no caso da fortaleza, por exemplo, um mártir que resista ao seu cruel martírio com tal serenidade, com tal paz de espírito, às vezes até mesmo com um bom humor, como aconteceu na vida de São Lourenço, que ele queimando lá na chapa, ele disse assim, olha, pode virar que esse lado aqui já está queimado, já está assado. Ou São Tomás Moros, quando foi ser degolado, ele pediu para o algoz deixar ele tirar a barba do meio do caminho, porque a barba não tinha culpa de nada. Ou seja, fazer isto diante do terror, da injustiça, da crueldade, da morte, é fruto do Espírito Santo, do dom da fortaleza, não mais simplesmente da virtude humana, da virtude infusa da fortaleza, mas o dom de fortaleza do Espírito Santo, que faz com que o homem seja um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que a vida de santidade, desde sempre nós sentimos já, desde o batismo recebemos os dons, na crisma recebemos a efusão dos dons. Os dons atuam em nossas vidas. Porém, é na via mística, na via unitiva, já a partir das quartas moradas do castelo, em que os dons do Espírito Santo se tornam a constante na vida espiritual. E por isto, a alma é guiada por Deus de maneira, não que ela não faça nada, não que ela não tenha mérito, porque uma vez que ela percebe o que Deus está fazendo nela, ela intelectualmente adere e com a vontade quer, e por isso ela tem méritos naquela ação. Ela não é um instrumento cego, morto, inerte, ela é um instrumento vivo. E é por isso que esta alma cresce também em méritos, para receber mais graças de Deus, etc. Continuando sobre essa explicação, o Padre Roy Marinho diz sobre as necessidades dos dons. Temos necessidade dos dons do Espírito Santo? Ele diz, os dons do Espírito Santo são absolutamente necessários para a perfeição das virtudes infusas, ou que é o mesmo, para chegar à plena perfeição cristã, e inclusive para a própria salvação eterna. Então ele coloca uma dupla necessidade. A primeira, nós somos chamados à santidade. A santidade é a perfeição da caridade, é a perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, diz nosso Senhor no Evangelho. Para alcançarmos a perfeição, necessitamos da ação do Espírito Santo. Necessitamos da ação do Espírito Santo para aperfeiçoar a ação das virtudes infusas. Não que as virtudes infusas sejam imperfeitas em si mesmas, claro que não. São infundidas por Deus, mas como são realizadas ao modo humano, elas estão cheias, na sua ação, da imperfeição humana. Como os dons do Espírito Santo fazem com que o homem haja ao modo divino, vai levando ou elevando à perfeição as próprias virtudes infusas, os próprios atos já de por si agradáveis a Deus. Mas ele diz também que os dons do Espírito Santo são necessários, em certo sentido, claro, em certo sentido, inclusive para a salvação. E diz o Padre Roy Marinho, para eliminar toda dúvida, basta ter em conta a corrupção da natureza humana como consequência do pecado original com o qual todos viemos ao mundo. É uma constante na vida espiritual relembrarmos a fraqueza que nós temos
o fraco que somos por causa do pecado original, as feridas que o pecado deixou em nós. A soberba nos cega e nos faz pensar que somos muito capazes de agir para dar glória a Deus, de perseverar, de fazer as coisas com muita perfeição, etc, etc. Mas, na verdade, não é assim. Quem tiver um mínimo de capacidade de autoconhecimento, de exame de consciência, perceberá suas próprias misérias, suas quedas repetidas e humilhantes, e inesperadas. Por quê? Porque o homem está enfraquecido, o homem está ferido pelo pecado original. Os dons do Espírito Santo vêm para com que esta natureza inclinada para o mal seja cada vez mais fortalecida e inclinada para o celestial. As virtudes infusas, não residem em uma natureza em uma natureza sã, sadia, mas em uma natureza mal inclinada para o pecado. E ainda que as virtudes infusas, enquanto depende delas, têm força suficiente para vencer todas as tentações que se oponham, não podem, de fato, sem a ajuda dos dons, vencer as tentações graves que podem sobrevir inesperadamente e de súbito em um momento dado. Com a virtude da fortaleza, seremos capazes de resistir às tentações graves. Ninguém é tentado acima das suas próprias forças. Porém, na maldade, na malícia do demônio, e mesmo da fraqueza da carne e do mundo em que vivemos, podem surgir de maneira inesperada, de maneira, como ele coloca aqui, súbita, num momento dado, uma tentação que não se esperava, que não havia ainda tido uma resistência clara e firme contra ela. Se não é a ação do Espírito Santo com os dons para fazer com que a alma, como se connaturalmente já tenha a fortaleza, por exemplo, para reagir, ela não terá as forças necessárias para tal. Nestas situações imprevistas, nas quais a queda no pecado ou a resistência é uma questão de instante, são tentações muito rápidas, que às vezes não dá tempo nem para raciocinar. Não pode o homem lançar mão do discurso lento e trabalhoso da razão, mas é preciso que se mova rapidamente, como por um instinto sobrenatural, isto é, sob a moção dos dons do Espírito Santo, que nos proporcionam precisamente essa espécie de instinto do divino. Sem essa moção dos dons, a queda no pecado seria quase segura, dada a inclinação viciosa da natureza humana, ferida pela culpa original. Claro que estas situações tão difíceis e embaraçosas não são frequentes na vida dos homens, porém é suficiente que possam se produzir alguma vez para concluir que, ao menos nessas ocasiões, a atuação dos dons se faz necessária mesmo para a própria salvação eterna. Então, essas são a necessidade, essas são as necessidades dos dons do Espírito Santo em nossa alma. Resta, deixaremos para um próximo momento, falar detalhadamente, ou melhor, apresentar os 7 dons do Espírito Santo, como a Igreja nos ensinou, como eles agem na alma. De maneira bem sucinta, o que falamos agora o que são esses dons. O dom do temor de Deus não é um medo de Deus, mas uma reverência diante da majestade divina. Não é um medo como de um escravo, mas é um temor filial. Como dizia Santa Teresa, que gostava de referir-se a Nosso Senhor como Sua Divina Majestade, uma reverência. Diz a Escritura que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e quem teme a Deus não peca. É um dom que está faltando muito em nossas vidas. O perdão é um dom que está faltando na humanidade inteira.
porque sem o temor do Senhor não aprenderemos a amá-lo. O dom da fortaleza, esse dom que nos faz resistir diante do mal e buscar com afinco e perseverança o bem que nos é próprio, o dom de piedade que nos leva a esse trato carinhoso, filial para com Deus na oração, no trato com Ele, o dom de conselho que vem como este instinto divino, sobrenatural, que supera a própria virtude da prudência. Supõe a prudência, mas ele supera, porque é um dom divino. A prudência é uma virtude humana, seja adquirida, seja infusa, necessita da ação da razão. Conselho, juízo e império, as três grandes etapas do dom, da virtude da prudência. Mas o dom do conselho traz uma connaturalidade. Por exemplo, o Padre Pio, o Santo Cura d'Ars, que os magnos confessores na história da Igreja, as confissões deles não duravam 3 minutos, no máximo 5 minutos, mesmo dos maiores pecadores. Por quê? Eles tinham um dom de conselho e agiam com tal connaturalidade, dessa maneira, que as palavras, ainda que breves, eram precisas, eram cirúrgicas para aquela alma e tinham um efeito divino. Não um mero conselho fruto da virtude da prudência, mas o conselho vindo do conselho de Deus, o dom do conselho. O dom de ciência, que faz com que reconheçamos e vejamos todas as coisas sobre a ótica de Deus, sobre o olhar de Deus. É muito importante, sobretudo para avaliarmos a nossa existência nesta terra. São Francisco, por exemplo, chamava irmão Sol, irmão Lua, ou seja, ele via a criação vinda toda ela da mão do Criador, das mãos de Deus. O dom da inteligência, o dom do entendimento, que nos faz ver, entender as coisas que são de Deus. Muitos santos, por exemplo, os próprios mártires, que são capazes de ver a mão de Deus em seu martírio. Os santos que passam por gravíssimas injustiças e não se rebelam, porque sabe que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Ele faz com que tenha uma inteligência sobre a providência divina, sobre o agir de Deus, sobre os dogmas também. E o dom de sabedoria, que faz com que a alma saboreie. Sabor e saber têm a mesma raiz, vinda do latim. A sabedoria, que nos faz com que a alma, que é o ápice de todos os dons, ame a Deus, conheça-o de maneira plena e perfeita também, e faça com que a santidade seja não só uma meta como que inalcançável, mas exatamente a meta que pacifica o coração, que traz a serenidade total, a santidade, a união com Deus, pela fé e pela caridade, já aqui nessa terra. Vamos falar em seguida, na próxima aula, sobre os frutos do Espírito Santo, porque quando os dons de Deus agem na alma, temos que saber como ele está, se ele realmente está agindo, e diz Nosso Senhor no Evangelho que pelos frutos conhecereis a árvore. Se o Espírito Santo age em nossas almas, temos que frutificar com os frutos do Espírito.